Bom dia, minha irmã. Bom dia, gente. Ai, gente, estou aqui muito emocionada. Gente, eu ouvi 5 tiros agorinha. Só assim? Foi. Eu não sabia que Aí, na Espanha porque tinha assim, tiroteio. meu filho, demais. Gente, olha, foi perto de Dácio. Olha, não tem bem ali aquela boca de fumo Misericórdia. do Gilson? Porque assim, a casa foi. A Roberta sabe onde Pois é. é, ó, ali naquela boca de fumo, a casa já foi vendida. Só que os maconheiros não querem sair de dentro. E aí vieram. Eu sei que teve um tiroteio lá agora. Não sei se matou em alguém. Ô, minha gente, realidade. Então vamos lá. Na nossa última aula, nós. Vocês estão só rindo aí, né? Nós trabalhamos a nossa avaliação diagnóstica, né, gente? Então, nós revemos algumas questões sobre voleibol. E aí faltaram 2 questões sobre primeiros socorros. Como é que tá o clima na E só para Espanha? relembrar. Tá até quente aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Melhor. Pois é. Então, né? Certo. Então, gente, vou olhando bem aqui. Então, é só recapitulando, eu queria saber se vocês ainda lembram do nosso conteúdo sobre sinais vitais, sobre primeiros socorros. Vocês lembram os 5 sinais vitais? E aí, melhor? Sim, gente, vocês estão me ouvindo. Quais são os 5 sinais vitais do corpo que nós temos, né? Nosso corpo humano, que nos mantém ou dentro, com saúde, ou não, né? Ou vivos, ou não. Quem é que lembra dos 5 sinais vitais? A outra turma ali não me respondeu. Não acredito que vocês não saibam responder. Pulso. Batimento cardíaco. O pulso, exatamente. Pressão arterial. Frequência cardíaca. O pulso, a pressão arterial, exatamente. Mais. A temperatura, né, gente? A temperatura. Frequência respiratória. A frequência respiratória, muito bem. E, por último, a dor, que já foi respondido aqui no chat, certo? Viu como vocês estão sabendo? Agora, tem um aluno que nunca viu esse assunto. Eu acho que ele não era do Didácio. Não era. Porque a gente viu muito no ano passado. Ou então ele esqueceu, né? Então, gente, o Pablo, né, Pablo? Uhum. Certo. Então, a frequência respiratória, que é o pulso, ele é um sinal vital. É um sinal vital, né, gente? Que nós aqui, estando em repouso, nós podemos saber, né? Mensurar a nossa frequência cardíaca. Até na aula que fizemos sobre primeiros socorros, nós
fizemos uma pequena aula prática que eu pedi para vocês encontrar a pulsação de vocês, que foi, eu falei para vocês que vocês poderiam encontrar na artéria radial, né, aqui, ó, próximo ao punho. Aí vocês colocariam o dedo indicador e o dedo médio para sentir, certo? Também falei da artéria carótida, parece que está falhando, a frequência cardíaca. Nós também temos o pulso pedioso, que fica no dorso do pé. Podemos sentir também a nossa frequência cardíaca. Temos também na linha inguinal, aqui próxima à virilha, nós também temos uma pulsação. Também nós podemos sentir. A nossa frequência cardíaca. Nós temos também aqui atrás do joelho, na poplítea também, certo? Então, até expliquei para vocês como se calcula manualmente essa frequência cardíaca, né? Então, durante 1 minuto, você estando em repouso, durante 1 minuto, você vai contar a quantidade, né? Você vai sentir quantos pulsos você, Aí, tia, tá travando muito, hein? né, Você até naquele sumiu, momento, durante 1 minuto, você conseguiu contar. Durante esse 1 minuto. Então, você estando em repouso, se sua frequência cardíaca der entre 60 e 100, você estando com saúde, então está tido como normal. E, gente, só 1 minutinho aqui que meu pai está tentando entrar e não está conseguindo, porque o portão travou. Só 1 minutinho, tá? Vou abrir o meu. Deixa ele, cara. Deixa, rapaz. Desculpa, gente, é porque o portão aqui tá com problema. Tá travando. A gente entende as coisas Diz que é mais simples, são automático, tudo mas não está sendo automático, tecnológicas. não. Então, a frequência cardíaca é dessa forma. Estando em repouso, der acima de 100, você vai estar sendo classificado como ataque cardíaco. Porque em repouso não pode, né? Acima de 100. E abaixo de 60 é classificado como uma bradicardia, ou seja, os batimentos. Como é? Como é, Juan? Não, mulher, eu estava falando do Então, portão, que a então senhora abaixo de disse. 60 é uma bradicardia, certo? A temperatura, também como um sinal vital. A temperatura, ela pode variar, né? Nós temos dentro da normalidade, nós temos se você tiver com a temperatura elevada, isso já pode vir a trazer complicações, né? Também foi estudado. Eu não vou entrar em detalhes, porque é um conteúdo que a gente vai ver mais na frente, mas tá bom, certo. E
Então, aí tem a frequência cardíaca, a temperatura, a pressão arterial. A pressão arterial há padrão que, claro, a nossa pressão arterial, ela varia, ela pode variar devido a diversos fatores, um estresse emocional, um estresse físico, até pessoas que têm a própria hipertensão, elas podem vir a ser alterada, né? Essa pressão arterial. Então, a tida como anormal, né? É a 120/80 mmHg, certo? Mas, como eu falei, elas podem ser alteradas por diversos fatores. E quem sofre de hipertensão é submetido a tratamento por drogas, né? E ser acompanhado por um especialista, certo? Nós temos também a frequência respiratória, que nesse momento, dado muito, pessoas que estão com a frequência respiratória acima do normal, pessoas sofrendo com insuficiência respiratória, com os pulmões comprometidos. Então, para se avaliar, né, se a sua frequência respiratória está normal, entre 12 e 20, parece que travou, tem que estar entre 12 e 20 incursões por minuto, que são a frequência da sua respiração, tá? Também fizemos um teste prático observando o abdômen. Quando a gente vai observar um paciente, a gente não deve comunicar ao paciente que vai contar a sua respiração. De forma alguma, ele não pode nem saber, porque se o paciente vai ficar sabendo que a gente vai contar a respiração dele, ele vai, com certeza, vai ter alguma alteração, né? Ele vai ficar nervoso, ou ele vai ficar ofegante. Então, a gente observa o abdômen e começa a contar, né, durante 1 minuto, essa frequência respiratória. Também para saber se o paciente está com a respiração fora do normal, as abas do nariz dele, elas se abrem bem rapidamente, né? E tem uma movimentação acelerada, certo? E um outro sinal vital é a dor, né? A dor, que esse sinal vital, ele pode ser falado, o nível de dor que está sentindo. Caso o paciente esteja sem a fala, ele pode apontar, até pela aparência da situação, no caso, um paciente sofreu algum acidente, então, pela expressão facial, dá para se observar. E existe a escala da dor, né? A escala da dor vai de 0 a 10, em que 0 é quando não se encontra dor e 10 é dor máxima. Então, todos esses sinais, eles são avaliados por um socorrista, né? Pelo médico. No caso, estando internado um paciente, os enfermeiros podem avaliar esses sinais. A equipe é uma equipe multidisciplinar, né, que pode observar esses sinais, o fisioterapeuta. E tudo isso é registrado, né, para saber como é que está a evolução, no caso de uma pessoa que sofreu um acidente, está internado, ou mesmo lá no local. E existem outros sinais também, como foi citado aí a questão da pupila, né? Sabendo como é que está. Aí tem lá toda uma classificação, certo? E esse conteúdo, provavelmente, eu não tenho certeza, mas o conteúdo de primeiros socorros serão ministrados ou por mim, dependendo do horário que eles pegarem, né? Porque eles estão se dividindo ainda por horários ainda,
certo? Então, a gente vai ver provavelmente no mês de março, certo? Então, gente, eu vou colocar. Então, a nossa avaliação diagnóstica a gente encerra, certo? E eu vou apresentar aqui o nosso conteúdo sobre voleibol. Não esqueça de mandar a frequência, porque a frequência vale ponto. Só um minuto. Vocês estão visualizando o slide? Agora apareceu, professor. Tá bom. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com esse esporte. Como eu já falei também, eu resolvi trabalhar com voleibol porque foi um conteúdo que, no momento que nós vimos ele, foi no início da pandemia. Nós estávamos com aula remota, né? Também. Não lembro se a gente foi para a quadra, não lembro, a gente apagou tudo da minha memória. Mas eu não lembro se a gente foi para a quadra. Mas esse conteúdo remotamente. Oi? A gente foi para a quadra? Na segunda aula nós fomos pra quadra. Voleibol, né? Foi. Certo. Então, a gente estava iniciando as práticas, né? Nós até, inclusive, eu levava a parte teórica para a quadra, falava alguma coisa lá e bem no início mesmo. Aí, quando chegou a parte remota, né, quando ficamos em casa, a gente não tinha ainda essa noção de Meet, de aula online, então nossas aulas eram praticamente, era só, eu enviava para vocês vídeos, né, vídeos do assunto, mandava também textos, sites, PDF, né? E questionários, vocês respondendo. Não tinha dessa maneira, né? De forma de slide. Eu acho que não, até slide tinha, mas não tinha assim a explicação do professor ali naquele momento, certo? Aí por isso que eu resolvi pegar esse conteúdo que não foi tanto trabalhado. Então, primeiramente, vamos falar da sua origem, certo? Então, o criador, desculpa, gente, o criador do voleibol foi esse moço que está aí nesse quadro, nesse retrato, né? Que foi o William George Morgan. E ele era americano, certo? E ele era professor de educação física e diretor, né, da Associação Cristã de Moços, que era uma espécie de escola, faculdade da época, né? E esse moço, ele criou, né, esse novo esporte em 1895. Gente, tô tossindo. Foi criado em 1895, né, na cidade de Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos. Nessa época já existia o basquete, inclusive o William G. Morgan, ele era amigo do James Naismith, né, que foi o criador do basquetebol.
Então, eles trabalhavam juntos, certo? E, originalmente, o voleibol era chamado de mintonete. A denominação era bem estranha, né? Mintonete. Faz alusão ao badminton, né? Que, inclusive, tem algumas coisas, assim, semelhantes com a questão da rede, né? Assim, a rede só. Mas, assim, o voleibol, essa denominação, ela foi inspirada em uma jogada do esporte tênis, né? No tênis, existia uma jogada chamada voleio. E aí, ele se inspirou, né, no tênis, criando, né? Pensou na questão da rede, só que com altura mais, né, mais elevada, e também se inspirou nessa jogada, que é o voleio do tênis. Então, o nome passou a ser chamado voleibol, deixando, né, esse primeiro nome de mintonete. Bom, o voleibol, ele foi criado, ele teve um objetivo, né? Algumas fontes falam uma coisa, outras fontes falam outra coisa, mas o que se tem noção é de que o William George Morgan, ele queria criar um esporte que tivesse menos esforço físico, certo? Porque no basquete já tinha um pouco de esforço físico, né? Já tinha um pouco de esforço físico, e aí ele pensava já em ele já pensava em um público, né? Em um público com a idade mais avançada. Então essa criação estava destinada a pessoas de mais idade. Então, por isso que ele queria um esporte não tão fatigante, certo? E também ele pensou ele pensou em criar um esporte que tivesse pouco ou nenhum contato físico, né? Porque no voleibol, se tiver algum contato físico, tem, né? Alguma mão ou alguma triscar no outro jogador. Bem diferente do basquetebol, que é bem contato, né? Eles se esbarram no outro às vezes. Então, o objetivo da criação foi exatamente essas três situações, certo? Bom, nós temos aqui as regras originais, que é bem diferente das regras de hoje, porque ela já passou, o voleibol já sofreu muitas alterações, inclusive que quando eu era criança, eu assistia a jogada de voleibol, e aí quando eu cresci, eu achei assim meio estranho, porque eu aprendi de um jeito e as regras foram sofrendo alterações, e aí eu tive que aprender tudo novamente. Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando. Bom, na época, a rede tinha 1,92 metros de altura, bem menor do que a de hoje. A quadra também era bem menor, era 7,6 de largura por 15,2 metros de comprimento. Então, tudo isso foi modificado. E a gente vai ver essa parte da quadra, a questão da altura das redes, a gente vai ver lá nas regras do voleibol de agora, atual. A gente vai ver mais na frente, certo? Na época, uma equipe podia ter quantos jogadores quisesse. Gente, hoje, atualmente, existe um número fixo, são 6 jogadores de cada lado. Na época, não existia essa regra.
Então, eles foram estudando e foram vendo que com muitos jogadores ia dificultar as jogadas, com menos jogadores, poucos jogadores, eles já iam perder bola, né, ia ficar muito espaços vazios dentro da quadra. Então, eles pensaram numa maneira de tornar os jogadores todos participantes, para que não ficasse espaços vazios e não ficasse a quadra tão lotada de jogadores. Outra regra é que não havia limite de toque. Gente, vocês sabem que hoje em dia o limite são no máximo 3 toques, né? São 3 toques que no máximo o jogador pode realizar. Havia uma segunda chance em caso de erro de saque. Gente, uma segunda chance não existe mais hoje. Sacou, errou, ponto da equipe adversária. O toque da bola na rede não era permitido, salvo na primeira tentativa de saque. Gente, hoje a bola pode tocar na rede. Não pode você tocar na rede. Como muitos, eu levava para a quadra, eu passava meia hora montando a rede e alguns alunos se enganchavam na rede de propósito, queriam se balançar na rede. E aí a rede caía e aí passava meia hora para montar. E eu, gente, não pode triscar na rede. Não pode se pendurar na rede. Mas teimavam demais. Então, pode a bola tocar na rede, não você, certo? Na época não era permitido a bola. Hoje já não tem problema. Bom, rede e bola de vôlei. A rede de voleibol, como eu já falei, ela foi inspirada na rede de tênis, né? Já falei já. E a bola foi construída com a câmara de ar de uma bola de basquetebol. Eu acho que eu não falei ainda para vocês, é porque eu já falei nas outras turmas. Mas, assim, a bola de basquetebol era bem pesada, né? Vocês sabem que aquele material emborrachado, ele é bastante pesado. Então, o William George Morgan, ele teria que criar uma bola mais leve, porque para facilitar a execução do saque, para facilitar uma recepção, uma manchete, para facilitar todas as jogadas, né? Porque você for receber, for lançar, for arremessar não, for sacar uma bola do peso de uma bola de basquetebol, você fica até o quê? O punho até vai embora, né? Até o braço. Então, ele pensou, então ele pegou apenas a câmara de ar da bola e revestiu com um material mais leve. Então, por isso que a bola de vôlei ela é mais leve por conta do trabalho prático, né? Na forma de execução dos movimentos com a bola. Aí, só a título de curiosidade, em 1900 foi projetada a primeira bola especificamente para voleibol. Então, até então, a bola não era assim tão específica, né? Não era tão aceitável. Aí ela foi sendo melhorada, né? A cada dia para os dias de hoje. Então, nos dias de hoje, ela se encontra mais leve, para facilitar na hora da execução do saque, no caso, e qualquer outra jogada. Também, essa parte de datas fica a título de informação, como também vou falar mais na frente,
também, só a título de informação, eu não vou cobrar datas, viu, para vocês. Mas a partida de voleibol, a primeira partida de voleibol, ela foi disputada no Springfield College. Foi em 1896, ou seja, um ano após a sua criação. Porque teve todo um estudo, né, de regras, de confecção de material. Então, em 1896, ela foi disputada. Agora nós vamos aqui por histórico, né? O histórico do voleibol. Então, como eu falei, é só um cronograma para vocês se situarem. Não vou cobrar a questão de anos, né? Então, em 1917, o jogo foi alterado de 21 para 15 pontos. Hoje em dia, vocês sabem que a partida ganha, como a gente já falou na avaliação diagnóstica, é o melhor de 3 sets, sendo que acontecendo algum empate, né, nós vamos para o quinto set, sendo que cada set é de 25 pontos, com diferença de 2 pontos, certo? E o quinto set de 15 pontos. Então, de lá para cá, houve muitas alterações. Em 1920, a regra dos 3 toques por equipe, já começou a ser trabalhada a regra dos 3 toques. Em 1922, os primeiros campeonatos nacionais dos Estados Unidos ocorreram. Em 1930, surge, tá faltando um aí, o vôlei de praia na Califórnia. Aí, já foram surgindo o vôlei já foi sofrendo alteração, porque assim, existia o vôlei na quadra e aí já é o vôlei de praia. Com suas regras próprias também, né? Então, em 47, a Federação Internacional de Voleibol foi fundada. Em 1949, o primeiro campeonato mundial foi realizado em Praga, na Tchecoslováquia. Em 52, o primeiro campeonato mundial feminino na União Soviética. Em 64, o voleibol foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por ser um esporte recente, né? Na época, ele só foi praticado, né, nos Jogos Olímpicos, realizados só em 1964. Em 1990, foi criada a Liga Mundial. Em 1996, o vôlei de praia estreou nos Jogos Olímpicos. Gente, aí eu vou falar bem aqui um pouquinho, eita, tomara que tenha tempo, da história do voleibol no Brasil. Então, existem 2 versões quando esse esporte foi praticado pela primeira vez. Então, há aquela disputa de patente, né, entre Pernambuco e São Paulo. Em 1915, acredita-se que o voleibol foi praticado pela primeira vez, né, foi jogado pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco. E a outra versão foi em 1916, praticado pela primeira vez na Associação Cristã de Moços de São Paulo. Então, há essas 2 versões. Gente, no slide 11 e 12, são apenas um histórico, um breve histórico, certo? E assim, eu vou passar uma atividade sobre a história do voleibol, tá? Para a próxima aula, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder e vão me mandar a foto para o e-mail que eu deixei lá no roteiro. Como é o terceiro ano, é do Cacão Física de Dácio 3,
gmail.com. Certo? Eu vou colocar agora no grupo, porque eu não coloquei, porque eu achei que não ia dar tempo. Os líderes podem colocar nos grupos, tá? Eu vou receber essa atividade até dia 15. Até dia 15. Deixa eu só procurar aqui. Eu até já deixei lá, não sei se eu mando novamente. É voleibol, questionário e história. Vocês querem que eu mande novamente ou vocês peguem lá? Pegam lá. Vocês não respondem. Pega lá, melhor, né? Assim, no WhatsApp, não, assim, eu vou mandar no WhatsApp para os líderes. Só que aí vocês me enviam no e-mail. Por quê? Porque o meu celular, hoje eu já tive ligando, tem hora que não nem é WhatsApp, está muito lotado. Aí pelo e-mail eu acho melhor receber, porque aí eu já vou anotando o nome de vocês, tá bom? Então, até a próxima. Obrigada pela atenção de todos, tá? Tenham um ótimo dia. Beijo, Obrigada tchau. também Obrigado pela aos aula. residentes também Obrigado, professor. por Bom dia. estar Bom dia a todos. acompanhando a aula.